Fique de pé, por gentileza, 2 Samuel, capítulo 9. Vamos pedir que o Santo Espírito de Deus, Espírito do conhecimento, da sabedoria, nos inspire nesta manhã e que Deus fale aos nossos corações através dessa mensagem. E daqui a pouco tem mais um pastor, pastor Geraldo. Pastor Geraldo é uma bênção na minha vida. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas, 2 Samuel capítulo 9, amém? Vamos ler todo o capítulo. Disse Davi: resta ainda porventura alguém na casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamando-no que viesse a Davi, perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele diz: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre na minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherá frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo o que o meu senhor, o rei, manda o seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos teus filhos. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Pai Santo que estás nos céus, nós oramos nesta manhã, para que a Tua palavra penetre aos corações. Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que uma faca de 2 gumes. Pedimos que o Espírito Santo possa, em nome de Jesus Cristo, falar nesta manhã com aqueles que necessitam ouvir, ó Pai, esta mensagem. Toda inquietação, às vezes quando começamos a pregar, há uma inquietação no meio do povo, pessoas levantando para tomar água, inquietos. Ó Deus, se isso é espiritual, nós repreendemos em nome de Jesus, para que todos os corações e mentes sejam cativos e tenham prazer em ouvir a palavra de Deus, para que, sendo assim, espíritos, almas sejam alimentados na mesa do rei, porque esta é a mensagem dessa noite, dessa manhã, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Fique à vontade, queridos. Queridos, esperem, experimentando aqui um
presente que eu ganhei do meu filho. Estou apanhando ainda. Pronto. Queridos, a história de Mefibosete é uma história muito importante, muito interessante do período da monarquia do rei Davi. Um dia o rei estava ali junto com as suas companhias e ele pensou algo. Ele disse: será que existe alguém da casa de Saul, algum descendente de Jonatas, que necessita de um favor, de um bem, de uma graça? E ali então ele chamou Ziba, que era funcionário de Saul, que ajudava na casa de Saul, de Jonatas. E Ziba veio e trouxe a notícia sobre Mefibosete. Quem era Mefibosete? Era filho de Jonatas, o grande amigo de Davi. Queridos, quando Saul foi rejeitado por Deus por causa da sua desobediência, veio sobre a casa de Saul o juízo, veio a vontade soberana de Deus sobre a vida de Saul. E nós percebemos que quando ali Saul estava perdendo a guerra para os filisteus, desesperado, ele não queria morrer pelas mãos dos filisteus. Ele então intentou contra a sua própria vida. Ele pediu o seu servo que o matasse. O servo disse: misericórdia, não faço isso. Como vou intentar contra a vida do meu rei? Davi pegou a sua espada, escorou ela ali numas pedras e lançou sobre a sua espada. Logo em seguida, o seu servo, vindo que o rei tinha morrido, eu também tenho que tirar minha vida, porque eu não pude protegê-lo, vão me matar. O servo também tira a sua vida. Os filisteus ganharam a guerra contra Saul. O juízo de Deus foi cumprido. Quando a babá lá do palácio de Gibeá ouviu que o rei estava morto, que os filhos do rei estavam mortos, e havia um descendente que era Mefibosete, uma criança de 5 anos de idade, acostumado com toda a pompa do palácio, era um príncipe, estava ali sendo cuidado pela sua babá, educado por ela, e ele tinha toda a pompa na casa do rei, porque ele era príncipe, ele era herdeiro. Mas sabendo a babá e entendendo, olha, eles vão vir aqui e vão matar o último herdeiro do trono, porque quando se perdia uma guerra, se matava o rei, tinha que matar toda a sua descendência, para que não houvesse o perigo de, no futuro, alguém vir reconquistar ali o seu lugar, pedir novamente o trono. E aquela babá, com aquele intuito de zelo, de cuidado com aquele menino de 5 anos de idade, saiu correndo em disparada. Mas na sua corrida, Mefibosete caiu no chão e quebrou os 2 pés e ficou aleijado. E ele, juntamente com a sua babá, juntamente com ele, o levou para uma cidade distante, uma cidade esquecida, uma cidade pobre, para que ele fosse cuidado ali, mas que ninguém lembrasse dele, porque se lembrasse de Mefibosete, ou se soubesse que ele tinha sobrevivido, seria possível que algum rei pudesse ir até ele para matá-lo. Então ele foi ali, cresceu em Lodebar, e ali ele se desenvolveu. Passou-se os reinos, tudo isso passa, tudo é passageiro. Deus levanta reis e tira reis. Ele é o Senhor da história. Tem muita gente preocupada com política, com o que está sendo feito hoje, o que vai ser feito amanhã, como será o próximo ano, ano de eleições. Como nós lemos no Salmo, nós, porém, confiamos no Senhor. Mefibosete tornou-se um exilado político. Se ele ficasse, morreria. Tornou-se um exilado. Passou-se o tempo.
Davi tomou posse do trono, porque o Senhor o levantou. E Jonatas, sabendo que ainda que o seu pai Saul tentou matá-lo por diversas vezes, sabia que Davi era um homem de Deus, e fez um pacto com ele. Davi, porventura, quando você for rei, e você quiser fazer ali, tomar suas providências, será que você poderia guardar a minha descendência? Livrá-la? E Davi fez um pacto, porque os dois eram amigos do coração, amigos de alma. E Davi ali no palácio, então, ele se lembra, será que tem alguém escapou com vida? Existe um descendente da casa de Jonatas? Lembraram-se de Mefibosete. Queridos, assim como Mefibosete, todos nós temos feridas. Fomos feridos pela queda, esquecidos em algum momento, marcados, vamos dizer, pelos traumas, marcados pelas dificuldades do dia a dia, pelas escolhas. Tanta gente sofrendo hoje pelas suas más escolhas. Pessoas que foram abandonados também, assim como aquele príncipe. Talvez essa mensagem seja uma mensagem direta para os nossos corações, ou corações de alguns aqui. Mas nós louvamos o Senhor nesta manhã, porque existe um rei que não esquece, que nos trata com igualdade, e que nos chama para a mesa da comunhão. Hoje nós vamos caminhar por esse texto, e observar como Deus nos tira de Lodebar, e nos chama para sentar à sua mesa. Porque este lugar infrutífero, este lugar esquecido, é o lugar por onde nós andamos. Ou talvez ainda seja o lugar que alguns ainda estejam andando por eles. Pois bem, quando nós percebemos que o palácio de Gibeá nem estava em guerra contra os filisteus, o reinado foi rejeitado de Saul, Mefibosete segue em fuga, sofre ali um acidente, torna-se um aleijado, alguém marcado no seu corpo, alguém que precisaria de moletas, alguém rejeitado na sociedade daquela época, porque essas pessoas, ou elas iriam pedir esmolas, ou alguém tinha que cuidar. Havia um homem, parece que muito bondoso, Maqui, que recebeu Mefibosete na sua casa. Sabe por quê, irmãos? Porque mesmo na dor, nos momentos mais difíceis, quando nós nos sentimos desprezados, ainda ali Deus cuida de nós. Aquele príncipe agora aleijado, sem o palácio, sem a companhia do pai, da mãe, do avô, foi cuidado por Maqui. Deus tem cuidado de nós. Em qualquer situação a qual nós passamos, Deus nos sustenta. Na dor, no esquecimento, no desprezo, na ira, em todos os momentos, o Senhor tem sido fiel para conosco. Ele tem dirigido a nossa história, não só nos momentos de alegria, não só nos momentos em que você é honrado, mas nos momentos de dor, onde você é esquecido. O Senhor fala conosco e cabe-nos, em todas essas situações, aprender com o Senhor e saber que é Ele que dirige a história. Aleluias. Mas, queridos, assim como Mefibosete, muitos de nós fomos marcados pela queda que nós não escolhemos. Sofremos consequências de questões e coisas que nós não escolhemos, tem isso também. Alguns sofrem pelas suas próprias escolhas, outros sofrem por aquilo que nós não escolhemos.
consequências, às vezes, de atitude de outros, às vezes muito próximo. Porém, essas dores que nós carregamos, esses traumas, essas feridas, que dificultam a nossa caminhada, é nesses momentos que Deus revela a sua graça. É nesses momentos, quando nós deixamos de ficar no nosso mimimi, deixamos de lado, aquele sentimento de coitadinho, deixamos de lado aquele vitimismo, mas reconhecemos: Deus, me perdoe, eu pequei, eu errei, talvez seja algo que eu tenha feito, mas aqui estou, crendo na sua graça, crendo na sua misericórdia. Quando Davi manda buscar Mefibosete, irmãos, se foi ali o encarregado, de Davi, geralmente era o chefe da guarda que ocupava essas obrigações. Benaia, um guerreiro, um homem grande, gigante, sai do palácio de Gibeá, vai lá para Lodebar, possivelmente acompanhado de alguns homens, guerreiros, e chega na casa de Maquir, e ali ele chama: olha, quero falar com Mefibosete. Imagina o que passou na cabeça desse homem. Opa, agora eu vou pagar, a conta chegou. E ele possivelmente deve ter chegado ali, tremendo, se arrastando, e disse: sou eu. E ele diz assim: olha, o rei te chama, vamos embora, te levarei até a presença do rei Davi. Possivelmente ele lembrou: gente, eu lembro das histórias, meu avô Saul tentou matar Davi várias vezes, ele soube que eu estou vivo, que eu existo. Que coisa, né, irmãos? Que história linda. Ao chegar no palácio, ele se apresenta ao rei Davi, ao rei de Israel, que nunca perdeu uma batalha. Deve ser maravilhoso aquele palácio, aquela imponência, a figura de Davi, ainda que talvez não fosse tão grande, mas um homem temente, um rei que nunca perdeu uma batalha. E ele chega ali, aquele aleijado, diante do rei. O versículo 7 aqui, olha só. Então lhe disse Davi, o primeiro, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas. Davi sabia o que estava se passando na mente daquele jovem, ou daquele homem. Ele disse: olha, não temas, não tenha medo, não temas, não tenha medo, tem uma promessa sobre a sua vida, tem uma promessa sobre a sua vida, tem uma aliança sobre a sua vida, não temas. Chega mais para perto. Tem uma promessa que eu fiz ao teu pai, Jonatas, que eu não iria destruir a sua descendência. Eu estou te anistiando. Você é digno de anistia. Há uma promessa. Você já não será mais um prisioneiro político, um exilado político. Você vai receber anistia. E ali estava um homem pobre, aleijado, anistiado, que é convidado a sentar na mesa do rei. Irmãos, imagina que quem sentava na mesa do rei? Quem sentava na mesa do rei? Os seus 17 filhos. Davi teve 17 filhos. Os seus homens de confiança, os valentes de Davi. Imagina Mefibosete aleijado, sentado à mesa, e quando se senta à mesa, as pernas se esconderam,
Já não era mais visto na mesa como um aleijado, mas como um igual, alguém digno de sentar na mesa do rei. E quando ali ele está, imagina, chegando um homem imponente, o homem mais sábio da terra. A Bíblia diz que nunca houve e nem haverá o filho mais velho, Salomão, entrando e sentando na mesa. Daí a pouco chega um que diz que era o homem mais lindo da terra. Quem era esse? Absalão. Imagina o Mister Universo chegando e sentando na mesa juntamente com Davi. Depois os 17 filhos, os seus guerreiros, seus homens valentes que estavam sempre ao lado de Davi. Homens tão fiel que certa feita um desses enfrentou um exército e ele sozinho matou 800 homens. A Bíblia diz que no final da batalha, a espada parece que era a sua própria carne, e ele matava todos que se aproximavam. Esse era um dos valentes de Davi. Havia outros, como naquela história daqueles 3 que Davi está ali, sem nada para fazer na vida, e diz, que saudade daquela água fresquinha, lá da fonte de Belém. Davi não pediu para eles ouviram. Um cutucou o outro, vamos lá? Eu falei, você é doido? Belém está sitiada pelo exército dos filisteus. O exército está acampado em volta desse poço. Possivelmente é a fonte de alimentação, de água para todo o exército filisteu. A outro, deixa de ser bobo, rapaz. O rei está com vontade de tomar água, vamos lá. Saíram na surdina, foram lá, matou quem tinha que matar e pegou a água. Davi quando falou assim, o quê? Vocês foram lá, pegaram a água para mim beber, correram risco? Eu não sou digno de tomar essa água. Ele torna no chão e fala, Senhor, glória a Deus, pelos homens que o Senhor colocou ao meu lado. Davi glorificou a Deus. E não se sentiu indigno de tomar aquela água. Isso aí, irmãos, é só para vocês verem quem sentava à mesa do rei. E Davi chama um aleijado para ser igual a todos esses. E disse, olha, eu vou te dar as terras do seu pai, do seu avô. E eu vou pedir às pessoas para plantar lá para você é aleijado. Eles vão cultivar a terra, você vai ter tudo que você precisar, mas há um lugar na mesa do rei, esse lugar é seu. Enquanto você quiser, você sentará na minha mesa e se alimentará comigo. Que história linda, irmãos. Que história maravilhosa. Eu me vejo nessa figura. Com 5 anos, quando eu perdi minha mãe, só restou traumas. Eu sei o que é perder uma mãe, 5 anos de idade. E eu lembro que meus cunhados só me via como um peso. Vem menina aí comer de graça na minha casa. Isso não vai ser nada na vida. Isso aí não vai dar em nada não. Prostituindo, droga, essas coisas, todo um aleijado. O homem, uma mulher sem Cristo, que vive como escravo do pecado, é um aleijado espiritual. Mas que o Senhor chama para sentar à sua mesa. O favor de Deus para com as nossas vidas chama-se graça. No hebraico, acho que é, o professor aí me corrige, acho que é hesed. Graça, favor, misericórdia. E mesa, irmãos, é para nos lembrar que nós não fomos esquecidos. Nós não fomos esquecidos. E agora um aleijado, esquecido, senta ao lado dessas pessoas, ao lado de Davi.
A mesa do Senhor, assim como Mefibosete, né? Sentou ao lado do rei, nós somos convidados a participar da mesa, também da comunhão. Não porque quem somos, não é por nós, é porque quem Ele é graça, Ele é amor, Ele é misericórdia. Então Ele nos chama, você não tem nada para oferecer, vamos baixar a bola, nós não temos nada de bom, aquilo que é de bom em nós é graça de Deus, o que é ruim é consequência da queda, é de nós mesmos, mas Ele nos olha com olhar de misericórdia, com graça, com atitude, com desejo de restaurar. Ele vai e chama e busca aquele que está perdido. A mesa é lugar de restauração, comunhão e de identidade. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Qual é a nossa identidade? E o Senhor nos chama, aleluias, a mesa que restaura, onde cada pecador ferido pode se aproximar com confiança à mesa do Rei. Imagina que um dia nós estaremos à mesa com Ele. Paulo está dizendo assim, olha, agora a gente vê como um espelho embaçado. Quando você está ali no banheiro tomando banho, vai olhar para o espelho, está tudo embaçado. Você sabe que é você que está ali, mas você não consegue ver as rugas, né? Está tudo embaçado. Paulo diz que nós o vemos assim, mas um dia nós o veremos, assim como Ele é, sentado à sua mesa, participando dessa comunhão tão maravilhosa. A mesa, irmãos, é para quem ouve o chamado. Quando Mefibosete foi encontrado, e o rei o chamou, ele diz, eis-me aqui. Você tem um chamado, querido. Eu não sei como é que está sendo a sua resposta com Deus. Eu não sei se você tem dito para Ele, eis-me aqui. Porque a mesa é para quem é chamado. Tome cuidado, porque às vezes o Senhor está te chamando para a mesa e você está resistindo. Eis-me aqui o teu servo, eu sou um cão, um aleijado, eu não tenho nada para oferecer. Foi essa a fala de Mefibosete para o rei. Sou como um cão, não sou ninguém. Ele se humilha. E quando o Senhor nos chama é para nós nos humilharmos, colocarmos no nosso lugar, reconhecer a nossa incapacidade, a nossa pequenez, a nossa deficiência e dizer, eis-me aqui, Senhor. Foi o que Mefibosete fez. Ele humilhou e o Senhor, o rei o exaltou dizendo, comerás pão sempre na minha mesa. Comerás pão sempre na minha mesa. Foi a resposta do rei para aquele homem que se humilhou diante dele. Assim como Davi convidou Mefibosete a comer sempre à sua mesa, o Senhor Jesus nos convida a comer na mesa dele. A mesa da comunhão, a ceia do Senhor. E que bom que uma grande parte da igreja está aqui entendendo o que é esse momento. Porque é triste ver que aqueles que foram chamados negligenciem a sua comunhão, deixando de congregar, de sentar à mesa da comunhão, de estar juntos neste momento, reconhecendo o senhorio de Deus sobre as nossas vidas. E cumprindo uma ordenança, Ele ordenou.
que você fizesse isso em memória dele. E nós louvamos ao Senhor por este privilégio. Jesus nos convida. Aqui não somos lembrados pela nossa deficiência. Aqui você não é lembrado pela sua queda. Aqui você é chamado para comer do sangue e do corpo de Cristo Jesus, que foi dilacerado na cruz do Calvário, em favor da minha vida e em favor da sua vida. Então aqui, na presença do Rei, os nossos traumas não são lembrados, nossas marcas não definem o nosso valor, nossa história não é lembrada por um rastro de dor, por uma moleta que nos sustenta, mas é lembrado porque nós ouvimos o chamado, aceitamos o chamado e nos colocamos à disposição. Eu quero sentar à mesa do Rei, eu quero me alimentar deste manjar, eu quero fazer parte dessa mesa de comunhão. Aleluias. Nossas marcas não definem o nosso valor, irmãos. Nossa história não é lembrada como um rastro de dor, mas por um testemunho de redenção. Essa história é um espelho, essa história é um reflexo da nossa própria vida, da nossa própria história. Cada um com a sua história, cada um com seus traumas, cada um com a sua dificuldade. Mas a mensagem é um espelho onde nós nos enxergamos como sendo esse aleijado. Quantos de nós tropeçamos, irmãos? E ficamos caídos. E com marcas profundas que atrapalham a nossa caminhada. Quantas pessoas ainda na mesa do Rei que estão marcadas por dores. Quantas vozes ainda do passado sussurram no ouvido de alguns dizendo: olha, você não é digno de sentar à mesa. Você não é capaz. Você foi esquecido. Mas hoje o Rei te chama a sentar na mesa. Ela está posta. Ele está aqui. Ele se faz presente no nosso meio. Amém. Aleluias. E sabe qual é a pergunta dele sempre para nós, queridos? Existe alguém aqui que eu possa mostrar a minha bondade? Foi a pergunta que o Rei disse. Olha aí se tem alguém que eu possa mostrar a minha bondade. Veja na casa de Saul, de Jonatas, se tem alguém. Sempre tem alguém. À espera da graça, da misericórdia. Queridos, você talvez tenha perdido a sua identidade ou a sua esperança. Esse chamado é para você. O Rei não esqueceu de você. Te chama de filho e te convida a sentar na mesa com Ele. Na mesa suas deficiências não serão expostas. Na mesa você é um dos iguais. Na mesa você é importante, porque o Rei pagou um alto preço para que você pudesse sentar-se à mesa com Ele. A história de Mefibosete ela nos lembra, né? Que não importa o quanto a vida nos feriu, nem o tamanho da queda, nem o peso da marca. Essa história mostra que o Rei não esquece dos seus, que o Rei lembra das suas promessas, e que Ele tem um chamado para todos nós. Ele nos encontra em qualquer lugar, pode ser lá em Lodebar, mas Ele
nos encontra, ainda que seja lá na terra dos esquecidos. A ceia do Senhor, queridos, é um anúncio de que nós fomos buscados. A ceia do Senhor é um anúncio de que fomos perdoados e recebidos. É a mesa onde a nossa vergonha é coberta, onde as nossas deficiências não são expostas, e onde a nossa identidade é restaurada. Fique de pé, por gentileza, equipe de louvor, equipe do diaconato. Mas hoje, quando você se aproximar da mesa, lembre-se, você não vem porque você é digno, você vem porque foi chamado. Aleluias! O rei que chamou Mefibosete foi Davi, mas o rei que te chama hoje é Cristo Jesus, o Senhor e o Salvador das nossas vidas, aquele que dirige a nossa história, aquele que nos restaurou, aquele que nos comprou por um alto preço, para que pudéssemos pertencer a Ele e dizermos: o Senhor é nosso e nós somos do Senhor. Por isso, neste momento, eu gostaria que você orasse ao Senhor. E eu gostaria que, se há ainda feridas, se há ainda traumas, se há ainda dores, se há ainda dificuldades, que você possa dizer para Ele: Senhor, nesta manhã, eu quero sentar à mesa. E eu valorizo esse momento. Eu sei o que é ser chamado. Eu sei o que é as promessas do Senhor sobre a minha vida. Não permita que os traumas, que a perda da esperança, aleluias, você é alguém muito especial para o Senhor. E o inimigo, o diabo, fará de tudo para tirar da sua mente, do seu coração, o alvo que é Jesus Cristo. Cuide da sua salvação, cuide da sua vida, querido. Esqueça os problemas à sua volta. Ah, meu filho, ah, meu marido. Mas o Senhor está te chamando, você. É você que Ele quer, que se assente à mesa dEle, que participe da comunhão. Pai, nós oramos e abençoamos, ó Deus, esses elementos que compõem a ceia do Senhor. O pão, o suco, que representam o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, e o seu corpo que foi partido, dilacerado naquela cruz. Portanto, ó Deus, pela Tua graça e a Tua misericórdia, e o perdão que nos purifica, que nos lava, aleluias, nós entendemos que estamos aptos para sentar à mesa, porque o convite já foi feito. Mas nós nos humilhamos diante do Senhor, pedindo a Ti, que ainda salvos, libertos, sentados à mesa do Rei, não venhamos viver como um aleijado lá fora. Não venhamos viver como um mendigo, não venhamos viver sem identidade, com um coração cheio de traumas, mas que possamos confiar de que o Senhor nos sustenta, que o Senhor é quem nos fortalece, que o Senhor é quem nos dá graça para continuar firmes nessa caminhada. Em nome de Jesus Cristo, visita a Tua igreja, Senhor. Aquele que pecava, que não peque mais. Aquele que titubeava, que não tenha mais dúvidas. Aquele que fica cocheando entre dois pensamentos, que seja liberto. Porque queremos aqui, ó Deus eterno, uma igreja que o Senhor espera que sejamos, uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja saudável, uma igreja curada, uma igreja liberta, porque devemos fazer valer o preço do sacrifício, porque o Senhor morreu no nosso lugar. A graça é preciosa e a igreja precisa valorizar. Ela não é barata. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a Tua igreja possa se conscientizar de que está sentado à mesa do Rei, e que neste momento nós vamos participar, aleluias,
deste alimento tão precioso para a nossa alma, que nos renova, que nos purifica, que é o sangue e o corpo de Jesus Cristo. Pela fé, em memorial ao Senhor, ó Pai, nós participamos desta mesa, em nome de Jesus.